Shalom, shalom. É um prazer estar aqui nessa casa, estar aqui informando e trazendo muitas informações sobre a Kabbalah, sobre essa arte de viver bem. Vou esperar entrar mais algumas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos importantes, assuntos pertinentes à vida. Como viver bem? Segundo a Kabbalah não é misticismo judaico, a Kabbalah não é algo que a gente vai aprender e usar de uma maneira esporádica. Um bom cabalista, ele sabe fazer uso no seu cotidiano da Kabbalah. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a origem da Kabbalah, quem foram os primeiros cabalistas, quais são os segredos que a Kabbalah nos oferece para que a gente viva bem num tempo tão conflitante, né? Venhamos e convenhamos, estamos no ápice de uma mudança de consciência, uma mudança de consciência da raça humana, do planeta Terra. Tudo que está neste planeta está sofrendo uma mudança muito grande. E quais são as ferramentas para que a gente possa viver bem? Viver bem, para o cabalista, é muito simples. É você ter um bom trabalho, saber quem você é, saber de onde você veio, para onde você está indo, você ter recursos financeiros sem precisar se matar no mundo de hoje, que é o que está mais acontecendo, as pessoas se matam para conseguir parnassar, né, dinheiro. As pessoas ficam 12, 14 horas, 16 horas por dia pensando como que vão ganhar mais dinheiro. As pessoas estão sempre em sites de relacionamentos, porque não encontram a sua cara metade, não encontram, não tem uma relação saudável. E o cabalista, ele discorre sobre esses assuntos cotidianos. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses três mistérios, né, maiores da vida, que são os grandes anseios do ser humano: a bem-aventurança, né, a prosperidade, e isso é quase que uma tradição na nossa colônia judaica, né, a Parnassá. Graças a Deus, Baruch Hashem, graças a Deus, a gente conhece esse segredo de como fazer essa energia da prosperidade andar. Outros dos grandes anseios da raça humana é a saúde. Tudo que a gente faz para buscar mais saúde. A gente vai no médico para averiguarmos qual é o nosso estado de saúde física, emocional, como que a gente pode adquirir mais longevidade, mais vigor físico. E hoje, infelizmente, com toda essa desnaturalização, com essa alimentação muito adulterada, com esses transgênicos, com toda essa mistura, né, de alimentos, o ser humano, infelizmente, passou a adoecer muito rápido. Então, a Kabbalah também trata desse assunto, também trata desse saber. Mas vamos falar um pouquinho sobre a origem da Kabbalah, né? E eu vou me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é David Ben Avraham. Eu sou judeu por parte de mãe. Houveram muitos casamentos mistos na minha família, quando meus antepassados vieram da Prússia. E nós ficamos afastados um pouco do judaísmo, até que eu fui, com 17 anos, indagar o meu passado para minha mãe, e minha mãe falou: olha, a nossa história é essa. Né? A gente veio da Prússia, quando nós viemos para o Brasil, houveram muitos casamentos mistos, e um sobrenome judaico, né, um sobrenome custava, naquela época, a perseguição, custava a vida. Então, tiveram muitas mudanças, né, na minha família, na história da humanidade. Né? Todos os Oliveiras, os Ferreiras, os Pinheiros, são cristãos novos, são pessoas que saíram
fugidos, foragidos da Europa, de outros países, e vieram, muitos desses imigrantes vieram para o Brasil e fizeram essa troca de nome. Isso foi o caso da minha família. Eu, por merecimento, tive contato com o meu mestre, né, o Rav Saltum, que me trouxe toda essa lembrança da minha identidade, da minha alma, né, e começou a me iniciar nesses mistérios cabalísticos. E, para vocês saberem, a Kabbalah é um conhecimento que ela é atemporal. Por que ela é atemporal? Porque ela veio desde que tudo foi criado. Entenda que quando houve o Tzim, quando houve a grande explosão e a criação do universo, a gente conhece como Big Bang, tudo ficou registrado numa caixa preta que os cabalistas chamam de registros primordiais, e a gente chama também, as outras culturas chamam de registros akáshicos. Ficaram guardadas essas informações de como que os universos, os multiversos, como tudo que existe e que foi criado funciona. Quais são as leis que regem o universo? Quais são as leis que regem essa dimensão e outras dimensões? Quais são as leis espirituais que você, acreditando ou não, você está submetido? Eu não acredito nisso, eu não acredito na influência dos astros, não acredito nessas leis religiosas. As leis cabalistas, elas são atemporais e são inexoráveis, são irrefutáveis, são inquestionáveis. E um bom cabalista sempre diz, e eu vou dizer isso para vocês, não acredite numa só palavra que eu vou te dizer. Teste esse conhecimento na prática. E se der certo, você continua funcionando, você continua aplicando. Se não der certo, você pode vir discutir comigo. Porque nós estamos falando de leis espirituais que a ciência demora um pouco, mas ela vai, né, ao encontro dessas leis, e não tarda para a ciência validar essas leis. Falar, realmente, isso é assim que funciona. Olha que interessante. Eu acreditando ou não, o universo é regido por leis de causa e efeito. O universo é regido por leis espirituais que são físicas, e se eu quiser transitar bem nessa dimensão e ter a famosa paz, né, esse shalom que a gente busca, essa tranquilidade, eu preciso seguir as leis. Eu comparo as leis espirituais com um manual de trânsito. Um manual, quando você vai tirar uma carta de trânsito, você tem um manual que diz assim, olha, proibido estacionar, proibido parar aqui, proibido parar na faixa. E se você infligir muito a lei, você vai ser notificado e vai tomar algumas multas. E se você exceder os pontos, você fica impedido de transitar. Assim são as leis espirituais. Assim é esse livro, nós vamos falar um pouco dele, chamado Torá, o Pentateuco. Torá. Deixa eu focar aqui, que ele não está focando, mas aqui, ok. A Torá é um livro que ela fala do quê? Fala de leis de trânsito. Ela fala sobre alimentação, ela fala sobre sexualidade, ela fala como lidar com os mortos, ela fala da moral dos bons costumes, ela fala de tudo que vai entrar num esquema que a gente chama de kadosh, de sagrado, e que vai gerar prazer, vai gerar eventos ordenados, eventos que vão transmitir, naquele momento que você está vivendo, paz, tranquilidade.
frutos bons. E ela fala de tudo também que é impuro. Só que esse é o livro mais lido na humanidade e é o livro menos compreendido pela humanidade. Porque em nome desse livro, em nome da Torá, se faz guerras. Olha como o Oriente está. O meu Deus tem mais razão que o teu, a minha forma de orar é melhor que a tua, né? Os crentes acreditam no Novo Testamento, os judeus no Antigo Testamento, os árabes no Corão, os budistas no Tao, e em nome de Deus se faz guerra. E se ainda chama a guerra de guerra santa. Desde quando uma guerra é santa? Então a gente vai falar um pouco desses livros sagrados e como eles são codificados. Porque a Cabalá é uma sabedoria que ela foi vetada pelos grandes líderes religiosos que não queriam e ainda não querem a liberdade do ser humano. Não querem que o ser humano se reconecte ao divino. Não querem que o ser humano alcance a autonomia. Ele quer o ser humano dependente de uma religião, dependente de médico, dependente de psicólogo, dependente de pessoas, de lideranças, que vão dizer para você o que você tem que dizer, quando as respostas estão num nível oculto. E a Cabalá vai te ensinar como você acessar essa conexão, acessar essas respostas. E você vai testar, conforme eu disse para você, e você vai ver que funciona. Não precisa de grandes truques, de grandes feitos. Detalhe, todos os líderes religiosos, grandes líderes religiosos, a gente pode falar de Buda, pode falar de Jesus o Cristo, pode falar de Moisés, pode falar de Abraão, o patriarca, pode falar de outros tantos. Eles não fizeram religião nenhuma. Foram os seus seguidores que fizeram religiões. Falaram em nome deles, fazendo religião. Buda não criou o budismo. Cristo não criou o cristianismo. Abraão não criou o judaísmo. O profeta não criou o islamismo. Foram os seus discípulos que quiseram compreendê-lo daquela forma e tentaram circunscrever esse conhecimento, e em cima desse conhecimento houve muita distorção, e dentro dessa distorção existe a manipulação das religiões, que te vende ideias de céu, de inferno, de purgatório, e que te falam que essa encarnação é uma encarnação expiatória, karmática, e o que está acontecendo com você faz parte do seu plano karmático, e você precisa aceitar esse grande fardo, e nós estamos no final dos tempos e tudo mais. E interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Então, existia um grande cabalista, vamos falar um pouco da história da Cabalá, um grande cabalista chamado Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai é o pai do Zohar, de um outro livro, que são 24 volumes desse livro. Ele ficou somente 14, ou melhor, 12 mais 1. 12 mais 1. Ficou 13 anos dentro de uma caverna meditando. Foi onde ele teve contato com essa sabedoria, né, que fica acima da compreensão cartesiana. Assim como ele, se você pegar a história secreta de Moisés, a história secreta de Jesus o Cristo, eles tiveram esse período de reclusão, onde eles vão elevar o seu estado de consciência, onde, via de regra, eles vão fazer jejum, vão passar por um processo depurativo e vão acessar esse conhecimento que ele
ele é linkado no alto grau do cristianismo, do budismo, de todas as religiões. Esses mestres conversaram e falaram a mesma língua. E esse mestre chamado Shimon Bar Yochai, ele decodificou a Torá, o Pentateuco, os 5 livros, que ele é escrito em níveis diferentes de compreensão. Eu comparo isso, sou psicólogo clínico, a gente estuda muito na faculdade, Piaget. E Piaget ele fala sobre as fases de desenvolvimento da criança. Então, até um determinado ponto do desenvolvimento da criança, ela não compreende certas realidades. Por exemplo, por que o X da questão, a equação, é dada depois de uma certa idade para a criança? Porque ela não compreende, ela não tem o X. Por isso que é tão fácil fazer mágica para a criança. Se eu ponho uma moeda na minha mão, eu mostro para ela e falo assim, mágica. Põe a moeda do outro lado, ela fala, sumiu a moeda, porque ela está num nível operatório concreto, ok? Ela precisa do concreto. Se eu falar assim, a mamãe vai até ali a loja e já volta. Se a mamãe sumir do campo visual dela, ela começa a chorar, porque ela não entende que ela está atrás da porta. Ela sumiu e já vai aparecer. Ela precisa do fato em si. Assim são os níveis da Kabbalah. As pessoas querem palpar, querem entender a Kabbalah, entender a religiosidade, entender os mistérios da criação, estando no primeiro nível, no nível operatório concreto. Por isso que eu digo que é preciso preparar o teu recipiente, e a Kabbalah tem um nome para isso, ela chama fenômeno dos recipientes trincados. Quando você recebe muita luz, mas não está preparado para esse tanto de informação, para esse tanto de aporte de luz, o seu recipiente começa a deixar, não acha mais interessante aquele assunto, desvia a atenção. Por isso que quando se falava de Kabbalah, há 200 anos atrás, você era perseguido, você era morto. Os grandes mestres da Kabbalah foram perseguidos, foram escalpelados, foram mortos. Jesus, o Cristo, Yoshua, era um grande cabalista, era Yehudi, era judeu, né? Assim como os grandes mestres, como, por exemplo, Shimon Bar Yochai, que era um grande cabalista, foi perseguido, ele ficou 13 anos numa caverna, foragido, porque seu mestre, Rabi Akiva, já tinha sido pego pelos romanos e morto, porque ele ensinava a arte de ser livre, a arte de ser conectado com a luz e não depender das instituições. Então, esses níveis de Kabbalah, eles são níveis que vão subindo conforme a compreensão do neófito. E vou mais além, não é só a compreensão, mas é o preparo que você precisa ter, o merecimento que você precisa ter para acessar esse conhecimento. Então, a verdade está disponível para todos, mas nem todos têm recipiente para encarar a verdade. A verdade, você precisa ter estofo, precisa ter maturidade para encarar o primeiro fato que a Kabbalah revela, que é você quem cria e você quem descria as histórias que acontecem na sua vida. E que não depende de Deus para te dar ou retirar qualquer coisa. Mas como assim? Não depende de Deus? Deus não vai me dar nada? E minhas orações? E minhas promessas? E as penitências que eu pago? Deus não pode me dar nada? Eu rezo para quem, então? Quem é essa entidade? E as perguntas que meus alunos fazem é muito interessante. Mas se Deus é tão justo, por que criou um mundo tão injusto? Se Deus sabe de todas as suas intenções, por que ele criou intenções erradas? Mas foi ele que criou essas intenções erradas? Quem criou? Quem criou essa dimensão?
Então, são muitas perguntas que as religiões elas não têm respostas. Mas a Kabbalah tem todas essas respostas. E eu quero convidá-los a essa imersão, a esse método cabalístico, aonde a gente vai desvelar, tirar os véus da ignorância. Todo mundo fala, a ignorância é uma dádiva. Não, a ignorância é a maior das maldições que existe. Porque se eu não souber como funciona, eu não sei como desativar essa bomba relógio que você ativou. Não foi Deus, não foi... Nós vamos falar sobre os mistérios da criação, como nós descemos até aqui essa dimensão e como subirmos para esses olãs, para esses mundos superiores. Então, houve uma profecia dita por Shimon Bar Yochai, que naquela época a humanidade não estava preparada ainda para esse conhecimento. E Shimon Bar Yochai fez uma profecia e ele disse há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos, vai ter uma geração que vai estar preparada para estudar os segredos, os mistérios, aquilo que está por detrás do literal, aquilo que está por detrás dessa briga, dessa balbúrdia toda que existe entre as religiões. A minha está certa, o outro está certo, não, o jeito que eu rezo está mais correto, eu faço minhas mandigas aqui de amor, eu faço minhas... Né? Quem está certo? A Kabbalah não diz, ela não entra em conflito com ninguém, mas ela reúne, ela entende de todas essas leis espirituais, de como funcionam essas leis. E é sobre isso que a gente vai falar, vai começar a falar hoje, porque são muitas coisas. Vamos lá. Vivemos nesse mundo caótico, né? Não podemos negar que essa criação que o ser humano fez, aquilo que a gente está vivendo, é um momento de muita transformação, e aqueles que não tiverem preparados devidamente na sua consciência, no seu coração, no seu padrão vibracional, corrigindo o seu verbo, corrigindo o seu sistema de crença, eu digo que vai sofrer muito. Hasve Shalom, anulando o que eu vou dizer, mas é uma realidade. Eu trabalho na área de saúde mental já há décadas, né, há mais de 30 anos, e eu vejo pessoas, independentemente de ser muito prósperas, eu tenho paciente que é muito próspero, mas é muito próspero mesmo, que nem 10 gerações gasta todo o dinheiro. Não encontrou a felicidade. E está tomando antidepressivo. E está com insônia. E aquele que não tem nada também está pensando, nossa, se eu tivesse prosperidade, eu estaria dormindo bem, eu estaria feliz, eu estaria tranquilo. Olha que engodo, olha onde você se encontra. Se tem muito, não está feliz, e se tem pouco, não está feliz. Quem tem muito, né, respondeu esse engodo, essa mentira. Se eu tivesse, eu estaria bem. E quem não tem, acredita que se tivesse, estaria bem. Olha que interessante. E eu vejo que esse caos que nós estamos vivendo fora é o reflexo de um caos que o ser humano está vivendo dentro. Então, quais são as 3 joias, né, que o ser humano tá almejando tanto? Que eu falei que ia contar para vocês aqui um pouco desses segredos cabalísticos, né? Primeiro é a saúde. Primeiro é a saúde. Porque sem saúde a gente não faz nada. A gente só consegue dar o valor devido à saúde, Hasve Shalom, quando o dente dói, quando dói o ouvido, quando dá gastrite, quando você está ansioso e você não dorme, quando você está depressivo e está sem vontade de sair da cama. A gente só dá valor à saúde quando o corpo se fadiga no meio do dia, você fala, não tem vontade de fazer nada. Mas isso não é normal, gente. Isso não é normal.
O ser humano nasceu para gozar de plena saúde. E se ele nasceu com essa capacidade, por que é que ele está tão adoecido, tão fora de peso? Por que ele está tão doente psiquicamente? Eu passei por muitos altos e baixos na minha vida até encontrar a Kabbalah e encontrar com essas ferramentas. E eu posso falar por conhecimento de causa, que eu sei o que é uma insônia. Eu sei o peso de um sono tranquilo, que você deita, se conecta, faz as devidas conexões e vai embora, e acorda no dia seguinte tranquilo. E sei o peso de você ficar virando na cama e pedir para dormir e não dorme. E aí as pessoas que não têm ferramentas vão para o Rivotril, vão para o clonazepam, vão para os indutores de sono. E isso deixa a pessoa letárgica no dia seguinte, ele tem que tomar remédio para acordar. Então, a saúde é o maior tesouro que a gente tem. E a Kabbalah versa sobre esse tema. Como conseguir saúde, como você adquire saúde nos 3 níveis. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde o que é saúde? É bem-estar físico, que o físico está preparado para o dia. Eu tenho 2 filhos pequenos, filhos do coração, Luquinha e Belinha, e eu vejo como eles acordam. Primeiros raios solares, eles acordam vibrantes. Davi, vamos brincar, vamos nadar, vamos pular, vamos... É uma energia que não cessa. Por que o adulto perde isso? Por que o adulto acorda e dá um soneca, dá 2 soneca, dá 3 soneca, e não tem vontade de acordar? Segunda-feira. A criança não sabe se é segunda, se é quinta, se é... Ela acorda vibrante, ela acorda com uma vibração, né, boa. Então, saúde é esse estado de graça, onde o teu corpo é veículo da consciência que está dentro dele, e você quer mais, você quer viver, você quer mais experiência, você quer namorar, você quer edificar, você quer construir, você sabe para onde você está indo. Isso é saúde, né? Quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem: nossa, se o tempo voltasse, eu faria tantas coisas. Mas você tá morto? O pulso parou de pulsar? O que você não faz agora? Se eu tivesse idade, eu faria outra faculdade. Se eu tivesse idade, eu faria esta viagem. Se eu tivesse idade, eu faria... Mas peraí. Eu costumo dizer para meus discípulos, meus alunos, sabe com quanto tempo todo mundo já viu falar? No grande dilúvio, né? O dilúvio. Sabe com quanto tempo, qual era a idade que nosso amigo, quem construiu a arca, né? Noá, tinha quando ele foi convocado para fazer a arca? Ele tinha 100 anos. Não sei se era 100 ou 120 anos, mas ele demorou 100 anos para fazer a arca. Então, a lição é, você tem que estar sempre preparado. Fui ver minha mãe agora no final de semana, longe, bem distante de todos os bloquinhos e todos os alvoroços. Minha mãe tem 89 anos. Ela toma conta de pessoas pobres, ela levanta às 6 horas da manhã, ela vai andar até lá em cima, ela anda mais que todo mundo naquele sol, ela vai fazer coisas, ela lê, ela dá aula. Enquanto o pulsa, você tem que ter vida. Então, saúde. Saúde é a primeira dádiva que a Kabbalah vai tratar, e a gente vai falar sobre isso profundamente. O bem que eu vejo, né, meus pacientes me trazem, às vezes, listas, né, de pessoas que eles conhecem lá nesses sites de relacionamentos. Como eu sou analista bioenergético, a análise bioenergética ela consegue fazer uma boa leitura da fisionomia, da silhueta, do olho.
né? Tem todas as ferramentas que a gente tem na medicina ayurvédica, na medicina chinesa, onde a gente olha para a pessoa e já se impressiona, porque a gente tem leitores, tem um scanner que a gente faz para saber se a pessoa, né, é do bem ou não, tem um traço esquizoide, um traço psicopático, um traço doido, um traço ou não. E eu vejo esse desespero das pessoas, porque não conhecem mais pessoas boas. Então, todo mundo está afim. Isso é a necessidade básica do ser humano e você quer compartilhar a sua experiência com o seu bem. Você quer a sua... O pessoal fala de alma gêmea. Existe alma gêmea? Não existe alma gêmea? E as grandes dúvidas, né, que pairam sobre a humanidade, mas e agora com essa geração, onde geração trans, geração pan, geração zan, geração... Como é que fica essa coisa da alma gêmea? Existe, não existe? Como é que a gente se relaciona? A Kabbalah responde tudo isso. Mas o fato é, a experiência, a troca de amor, a troca da experiência num nível leal, num nível real, é um grande anseio do ser humano. Ele precisa dividir a experiência dele com outra pessoa. É um prazer para a alma dele poder congregar, né? Os valores da família que estão se perdendo muito. A Kabbalah fala muito sobre esse valor da família, né? O quanto ele é salutar, o quanto ele é saudável para a criação de um ser humano. E a gente vai falar muito sobre como poder atrair. Você quer dor maior do que as separações afetivas? Acho que todos nós já tivemos dores de separação. E a gente sabe como é que é, né? Dói a boca do estômago, você não dorme direito, a comida tem gosto de plástico, você fica com aquela ideia fixa pensando na pessoa o dia inteiro, né? Nada mais tem gosto. Por quê? Porque esse elo de comunhão, essa troca, essa lealdade foi rompida. Então, é um grande anseio do ser humano, porque a alma dele precisa partilhar essa experiência. A dois, independentemente das suas escolhas, das suas opções sexuais, não vamos entrar agora nessa seara, mais para frente a gente pode falar como a Kabbalah entende isso, mas é um grande anseio esse desejo de fazer comunhão com o outro, de ter um bem, de compartilhar a experiência, porque o relacionamento é troca, é feedback, é espelho. Num relacionamento real, leal, legítimo, o outro me aponta, o outro pode falar como eu estou, como ele me enxerga, né? Como eu o vejo, o que ele gosta. Eu sou testado na minha resiliência. Eu tenho que ceder um pouco aqui, senão não encaixa ali. Ele tem que ceder um pouco lá. Um relacionamento duradouro, ele requer o quê? Maturidade, coisa que o ser humano não tem. Maturidade, paciência, respiração profunda, regular e lenta. O ser humano está no imediatismo. Tudo é para ontem, por isso que é site de relacionamento, né? Fast food. Virou fast food. Você sai aqui, já virou alma gêmea, você beijou e já separou. Você pegar a revista Caras do ano passado, todos os casais e aqueles casamentos maravilhosos que você viu, ninguém está mais com ninguém. Mas era maravilhoso, era jura de amor eterno. Eu te amo, e casamento. Cadê? Cadê? Não tem mais consistência. E a Kabbalah nos ajuda a criar raízes profundas. A árvore da vida, né? A copa dela pode ser muito frondosa, pode ser muito frutífera, se as raízes forem profundas. E as raízes são mais profundas que a copa. Então é isso que a gente vai aprender. E o terceira dádiva, né, que os cabalistas ensinam muito, e isso é muito comum, né, na nossa cultura, é a Parnassá. O que é Parnassá? Parnassá é prosperidade, zan, sustento em hebraico. Como que eu entro num fluxo
E esse fluxo, ele é contínuo. Evidentemente que o cabalista ele tem problemas, sim. Tem problemas conjugais, tem problema no seu dia a dia, temos aí com epidemias, com pandemias, com vírus para lá, vírus para cá, mas ele tem as ferramentas. Ele não se desespera. Quem me conhece sabe da minha história, sabe o quão atacado você é neste plano quando você se propõe a fazer o bem. Mas você tem as ferramentas certas. Você sabe de onde vem tua força. Você sabe que você pode tomar um golpe, né, no mercado e perder milhões, ok. Mas depois de meses eu já estou com os milhões de volta, já dupliquei e já estou compartilhando. Você pode passar por experiências emocionais que não deram certo, mas você não vai afundar nem pensar em acabar com a sua vida, em ideação suicida, em alguma coisa. Você vai falar, peraí, perdi por quê? Né? Eu vou questionar, eu vou meditar a respeito, vou trazer o aprendizado daquela situação, como que eu posso fazer para tirar o proveito daquilo. Então, a parnassá, a prosperidade, ela é um fluxo. A vida do cabalista é um flow, é um fluxo. Então, eu preciso entender que energias o planeta está passando, que energias a humanidade está passando, qual é o meu ticum, qual a minha correção, quais são as principais características que minha alma traz para serem corrigidas, e todos os meus testes vão ser arquitetados por esse grande arquiteto, assim meus irmãos conhecem, né? Para que eu possa evoluir dentro desses testes. E eu não vou refutar o teste. Eu não vou me zangar com o teste. Eu vou dizer o que é essa oportunidade, né? O que esse teste tem para revelar. E eu vou entender e vou suplantar e vou superar a cada instante. Ok? Então, a prosperidade, a saúde, a bem-aventurança emocional, a família, são os nossos maiores testes, são nossos maiores desafios. Não tem pessoas mais difíceis que a sua família. Tô certo ou estou errado? Faça uma reflexão. Mas ele me tira do sério, mas meu marido me tira, mas minha mulher, mas minha mãe, mas meu pai, mas meus irmãos. E é briga por causa de herança, e é briga porque ficou, é briga porque falou, é briga porque... São os maiores laços kármicos que a gente tem. Como resolver essa história para que essa lição dolorosa não se repita? Esse é o grande lance. Deixa eu correr aqui. Correr não, mas falar, objetivar, que nós temos aqui ainda algumas considerações antes de eu abrir para as perguntas. Então, a Kabbalah fala sobre esses 3 dádivas e eu fiquei de dar para vocês um conteúdo, né? Como que eu faço para adquirir mais parnassá, prosperidade, mais ahavá, mais amor, mais refuá shilemá, mais a cura do meu corpo, a cura da minha alma. Em primeiro lugar, temos abelhas, né? Temos abelhas. Eu costumo dar esse exemplo. A abelha, ela vai procurar pelo porquê. Onde a abelha vai? Como é que ela vai se nortear? Ela vai procurar por flores, pelo néctar, né? Ela vai procurar pelo melhor. E a varejeira vai procurar o quê? O que a varejeira procura? Então, a flor tem a sua vibração. E Hasve Shalom, mas as coisas ruins também têm o seu padrão vibracional. E no mundo, nos olãs, nos mundos como a Kabbalah vai tratar, e eu vou decifrar tudo isso com vocês nas próximas aulas e nessa jornada que nós vamos fazer juntos, existem padrões vibracionais. Eu acreditando ou não, um relacionamento consistente, ele tem um padrão vibracional.
A prosperidade não tem nada a ver com você ter dinheiro. Você pode ter muito dinheiro e ser a pessoa mais miserável do mundo. E você pode ter um relacionamento que rasga shalom, te enlouquece. Ao invés de trazer paz para você, ao invés de trazer aquele lar, você pode ter uma casa e não ter um lar, você pode ter uma mansão e não ter um lar. Então, como que eu faço para ter essa energia de lar na minha casa, nos meus relacionamentos? Né? A saúde. Você pode estar com todos os exames lá dentro dos padrões normais, ou construir um corpo bem sarado na academia, mas está podre por dentro, não se sentir bem, está depressivo. Então, o que é saúde? Será que saúde é você estar com o corpo sarado? Né? Você pode hoje pagar um bom médico, um bom cirurgião plástico e modelar ele do jeito que você quer. Você tem anabolizantes hoje que vai fazer você crescer aqui, crescer ali, tira daqui, põe ali. Você está saudável? Não. Então, a Kabbalah explica o quê? Que nós precisamos preparar o nosso corpo, preparar o nosso recipiente para que as abelhas, que esses padrões vibracionais, né? Esses mundos estão cheios de seres invisíveis. São anjos, arcanjos, querubins, principados e mentores espirituais que querem se relacionar com você, querem te trazer mensagens. Mas, querido, você está usando, né, o carnaval inteiro você ouviu o bonde do Tigrão, sei lá se existe esse negócio ainda, né? Você ouviu o carnaval inteiro funk, foi pro bloquinho, bebeu, e você acha que o arcanjo quer chegar como? Meu amigo, eu tenho uma mensagem para você, você acha que ele vai lá no bloquinho? Ele não vai no bloquinho. Minha mãe fala, orai e vigiai, filho. Aonde você está? Qual o padrão vibracional que você... Então, aonde você vai fazer um aporte de conexões. Então, a Kabbalah ensina que não adianta você ter boa intenção, porque o mundo funciona por padrão vibracional. Então, nessa jornada que nós vamos fazer juntos, a gente vai entender qual é o padrão da saúde, qual é o padrão da alma gêmea, qual é o padrão da verdadeira prosperidade, onde você não se mata por dinheiro, onde você tem um relacionamento que não é aquela novela mexicana, né, que é tapas e beijos, e amo, não quero mais, aquele relacionamento tóxico, né? E você vai ter uma saúde, um corpo vibrante, para que suas experiências, para que a sua alma possa ir atrás das experiências devidas. Isso é que nós vamos fazer através do lapidar do seu corpo energético. Vou mostrar uma figura para vocês aqui, que é a árvore da vida, essa daqui. Para quem não... Está atrás de mim a árvore da vida, a árvore sefirótica, e está aqui para vocês a árvore da vida, conhecida como a escada de Jacó. Aqui são os mistérios. Aqui dentro dessa estrutura da árvore da vida, a gente tem tudo. Tem os olãs. O que são olãs? São Olam Asiá, o mundo da ação. Olam Yetzirá, o mundo da formação. Olam Briá, o mundo da criação. Olam Asilut, que é o mundo da emanação. E acima disso tem Or, a luz, né? Aonde tem outras dimensões. A nossa consciência, o que desceu para cá, foi uma parte da nossa consciência. A gente precisa fazer o download da nossa alma inteira. Porque o que a gente vê hoje? Quando você vê um ser humano, né, o que está acontecendo no Oriente, quando você vê esses noticiários, eu não assisto, não tenho nem televisão na minha casa, mas quando você vê esse pessoal fazendo barbáries, você fala, meu Deus do céu, isso não é um ser humano. Como que pode um ser humano fazer isso com uma criança, com uma mulher, com outro ser humano? Aonde que tem humano? Será que Deus errou ao fazer o ser humano? O que esse ser está fazendo
Como que pode tanta balbúrdia no planeta, tanta desumanidade? E aí a Kabbalah, ela tem essa árvore da vida, que são os atributos divinos. Ela explica como a gente desceu, né? Ó, desceu por esses caminhos que tem aqui, ó, tá vendo? Ó, os caminhos da árvore da vida, está aqui atrás de mim. Então, nós temos 10 bolsões de energia, 10 dimensões, dividido em 4 mundos, aonde a gente desceu e foi esquecendo do caminho de volta. Como é que eu faço para subir? Não sei. Vim cá. Aquela história que eu contei hoje no Instagram. O sapo cai no poço e diz, nossa, mas como é que eu saio daqui? E o sapo que está dentro do poço fala, não, aqui não tem como sair. Aqui só tem isso. Mas como é? Como só tem isso? Eu quero... Cadê a prosperidade verdadeira? Cadê a alma gêmea? Cadê o mundo vindouro? Cadê o mundo de Deus? Cadê... Pô, eu só estou vendo guerra, só estou vendo minha família brigando, só estou vendo o pessoal morrendo de Hasbe Shalom, de infarto, e é a barriga que dói, é a ite, é a esofagite, é refluxo, é usite. Cadê o mundo de Deus? As pessoas perguntam. Então, nós caímos por essas dimensões, são os atributos divinos, e também tem a sombra da árvore da vida, que são os defeitos. E os monges, lá atrás, os monges que foram para o Egito no século IV, né, Evagrio e outros que... Eles versaram sobre os 7 pecados capitais. 7 pecados capitais. O que são 7 pecados capitais? São as paixões. É para a gente saber como a gente está humano ou a gente virou besta fera. Porque, vamos falar de pecados como o primeiro pecado, que eu gosto de falar muito, que é a gula, a boca. O ser humano não tem controle da boca. Ele come porque está gostoso. Ele come porque está uma cara boa. Ele come porque está ansioso. Ele come porque está carente, por isso que é viciado em açúcar e carboidrato. Ele come porque o vazio existencial está grande e ele não dá conta desse vazio existencial. Então, né, quero dormir com o buchinho bem cheio, quero dormir quentinho. Eu ouço as pessoas falarem isso. Eu preciso comer para dormir, não posso... Por que o maior teste que existe é o jejum? Porque o jejum é o descanso dos órgãos que param de funcionar e cada órgão tem uma inteligência ali. Não é à toa que a gente fala que o coração é o órgão do amor e o fígado, né, tem ali um monte de amargura e o rim está ligado a medo e etc. E cada órgão tem uma emoção que é processada, ele tem a função fisiológica, mas tem a função também emocional dentro do órgão. Então, o jejum, quando você para de disfarçar a tua ânsia, o teu desprazer com muita comida, o jejum faz com que eclodam todas essas emoções. Acho que o maior teste que existe é o jejum, seguido de meditação. Olha que interessante. Se o cara jejuar e meditar, ou ele ilumina, ou ele mata alguém. Pode ter certeza. Ou ele ilumina, ou ele mata alguém. Olha o Pavlov lá, aquela sirene horário do almoço. Fala pro cara que ele não vai almoçar, que ele precisa esperar um pouquinho. Ele vai começar a ficar nervoso, por causa do almoço. Entendeu? As lombrigas falam mais alto, né? Os 100 trilhões de bactérias patológicas do teu intestino falam mais alto que os 10 trilhões de células que você tem no corpo. Por isso que você é movido pelo teu intestino, que rege teu intestino. Olha que interessante. Então, essas paixões, elas servem para nos nortear e para a gente fazer essa averiguação de como que está o nosso humano, como está o humano na gente. Então, antes de conseguir a parnassá, a prosperidade, a alma gêmea, né? Não é passe de mágica, não vou dar um nome em hebraico para você. Pega, por gentileza, os 72 nomes.
que é o padrão vibracional daquela frequência. Mas eu preciso ter merecimento para entrar dentro de mim. Então, eu tenho nomes, eu tenho padrões vibracionais, eu tenho mantras, tem 72 frequências da luz que vão ajudar, mas eu preciso merecer. Eu preciso fazer minha transformação. Se eu não fizer minha transformação, não adianta eu querer ser próspero, que a prosperidade pode ser uma maldição, um rasgo shalom. Você acaba com a tua vida se você ficar próspero. Você vai desviar do caminho. Vai lá para Bahamas. Você vai ficar, né, vendido pelo mundo do profano, da ilusão. Então, existem os nomes, as frequências. Espera aí, deixa eu ajustar aqui. Isso aqui está... Vamos lá. Está no vidro. Espera aí, tem que estar no vidro, tem que tirar. Deixa eu pegar aqui. Não está entrando. Tira o fundo. Não tem problema. São os nomes de Deus, são as frequências de Deus. Tem um pequenininho? Tem algum nome pequenininho? Deixa eu pegar uma outra gravura aqui, de repente ela vai entrar melhor. Aqui acho que entrou. Peraí, deixa eu... Não, essa daqui vai. Deixa eu pegar essa. Os nomes de Deus são frequências. Aqui entrou. São frequências, né? Ó. Esse é o nome de Deus. São frequências que têm um padrão vibracional corrigido. Mas... Não dá para ver, Cacá, mas tudo bem. Não, dá para ver um pouquinho aí. Você está vendo? Todo mundo está vendo. Eu estou vendo o que eu estou vendo. Não é claro, mas é... Aqui, ó. Está vendo os nomes hebraicos. Certo? Todo mundo está vendo? Então, esses são nomes, são frequências, são padrões vibracionais que a gente começa a frequenciar e fazer o trabalho de mudança de atitude. Não é mágica, eu não vou apertar um botão e vai aparecer milhões na minha conta. Apertar outro botão e aparecer uma gêmea. Apertar o botão e está saudável. Eu vou frequenciar, mas eu preciso mudar a minha conduta. Preciso mudar a minha alimentação. Preciso mudar a minha visão que eu tenho de relacionamentos. Preciso trabalhar meus traumas. Eu preciso, além de trabalhar meus traumas, eu preciso também modificar todo o meu sistema de crenças para que eu atraia isso. Então, os 7 pecados capitais, eles são paixões que o ser humano, são testes que o ser humano inevitavelmente vai passar. Vamos falar de um outro pecado, né? Que é o orgulho, que eu gosto de falar do orgulho, porque a gente vai dissecar esses temas, a gente vai, né, esmiuçar cada um desses pecados, porque eles servem para nos nortear nesse caminho espiritual. O orgulho. O orgulho é um pecado capital porque ele dá... O que chama pecado capital? Porque ele dá margem a outros pecados. Então, orgulho, a pessoa orgulhosa, ela olha o outro de cima. Ela se sente especial, porque o conhecimento é dela, porque ela está no comando. Ela tem uma soberba. Né? O que é a soberba? É esse ar de superioridade. Ela tem uma vaidade por ser diferente. Ah, mas eu sou diferente que o outro. Né? O primeiro erro, lá nos Olãs superiores, nos mundos superiores, foi quando... A gente vai falar sobre isso. Vamos discorrer, eu só estou fazendo um apanhado geral. Quando Lúcifer se sentiu especial e se sentiu mais que Deus. Eu não quero me submeter a regras. O pecado do orgulho, ele não vê o outro como páreo. E o orgulho que impede você num relacionamento, de haver um relacionamento, de ver uma alma gêmea. Porque se eu sou superior ao outro, aquilo que eu penso está certo e que o outro está errado. Eu vou me moldar a ele? Não, ele que se molde a mim. Né? Se eu não tenho maleabilidade emocional, como é que eu posso me relacionar com o outro? O orgulhoso, ele é solitário.
Porque ele tem razão de tudo. Ele tem a soberba. Ele se orgulha de ser diferente. A vaidade é um braço do orgulho. É a pessoa que quer sempre estar bem. Ela nunca se mostra como ela é. Sempre está com máscaras, com personas. O orgulhoso ele não pode aparecer sem o penteado. Ele não pode aparecer do jeito que ele é de fato. Ele sempre está na plástica. Tudo bem, né? Gratidão, tudo certo, tudo maravilhoso. O orgulhoso ele não mostra a realidade. E o orgulhoso, sobretudo, esse é o maior desafio que a gente vai ter na nossa jornada cabalística, o orgulhoso não pode ser contrariado. Ele tem as respostas para tudo. A última palavra é dele. E se a última palavra é dele, não tem troca. Não tem troca com o patrão, não tem troca com o funcionário, não tem troca com seu parceiro. Né? Ele não tem troca, porque ele sabe de tudo. Ele tem todas as respostas. Ele não está pronto para essa resiliência, para essa maleabilidade. E aí fica difícil. Então, para eu obter esses padrões vibracionais, que é o nosso objetivo, a gente não pode perder o objetivo, que é arrumar essa prosperidade que é fluida, para eu ter um relacionamento consistente, um relacionamento legítimo, prazeroso, que me traga feedbacks bons, onde o outro sim me contraria e eu paro para ouvir o que ele tem para dizer. Eu estou aberto para o novo, onde eu tenho saúde porque eu quebro meus padrões. Né? Mas me disseram que isso é bom, mas você pesquisou se é bom? O papel aceita tudo. Você consultar hoje na internet, leite é bom? Tem 1000 pareceres a favor e 1000 contras. E aí você vai ficar com quem? Carne é bom? 1000 contra, 1000 a favor. Então a gente vai pegar os textos mais antigos. A gente vai pegar os tratados mais antigos. A gente vai pegar pesquisa. Né? Uma das coisas que eu aprendi no meu programa de mestrado na Paulista de Medicina foi metodologia científica. O que é metodologia científica? Mas falou que é bom, falou... Peraí, tem artigo? Está comprovado? Tem estudo clínico? Vamos ver. Porque falar papel... Né? Nós estamos na era da confusão mental. Se você der um Google sobre alguma coisa, vai ter 1000 pareceres a favor e 1000 contra. Aí eu acho que é bom, 1000 contra, 1000 a favor. É bom ou ruim? Aí você pegar os contras é porque vai privilegiar os seus medos. A favor é porque vai privilegiar a sua coragem de romper um padrão. E aí? Com o que você fica? Você fica sem a verdade. Então, existe a verdade relativa e a verdade que a gente está nos referindo são os textos sagrados. É aquilo que é inexorável, inquestionável. E você vai testar na sua vida e vai ter os resultados. Então, o orgulho, esses pecados capitais, servem para nos nortear. Quem eu sou? Dá para me relacionar se eu sou orgulhoso? Não. Porque eu não me submeto ao parecer do outro. Eu tenho resposta para tudo, eu estou cheio. Se eu estou cheio de conteúdo, eu não abro para o outro. Eu não ouço o outro. O outro começou a falar, não. Eu nem escuto o outro. Então, se a gente quer essas 3 dádivas, a gente vai estudar a árvore da vida, como que esses pecados, essas paixões, essa tendência humana torta, nociva, tomou conta da minha vida. Então, como que eu faço para entender em que parte da evolução que eu estou? Então, a gente vai relacionar essas paixões, né, com a árvore da vida. Vamos falar que todas essas tendências demasiadamente desumanas, não é humana. Porque o humano ele está apto a trabalhar com essas frequências. A ira, por exemplo. A ira. O que acontece quando você está irado?
A gente fala que a ira é um sentimento frio, que a vingança é um prato que se come, né, pelas bordas, come frio. A ira, ela esfria você. Ela não vê o humano se esvai. Ele quer a vingança. Então, nós vamos falar de cada um e cada atributo que tem que ser corrigido para que você mereça ter essas dádivas que estão disponíveis. Eu vou fazer uma interrupção agora, vou abrir, né, para algumas perguntas, que tem muita coisa para falar, né, sobre esses pecados, essa jornada cabalística que a gente tem, né, todos esses conhecimentos que vão ser passados ao longo dessa jornada. Então, eu queria que aquele que tiver alguma pergunta, erga a mão, né, para a gente liberar o microfone, pode abrir o microfone e fazer a pergunta para que a gente possa te auxiliar nessa jornada, nesse caminho. Vamos lá. Vou perguntar, Cacá. Pode perguntar. Primeiro, quero parabenizar minha avó linda, que está aqui, 87 anos, assistindo sua aula, maravilhosa. E segunda coisa, a gente está em Maltuk, né? Malhut. Malhut. A gente consegue subir a árvore da vida até o quinto mundo, é isso? Isso que eu não entendo direito e que eu gostaria de entender. Aqui na Terra, a gente pode se elevar até qual nível da árvore da vida? Muito boa pergunta, Fernanda. A gente está em Malhut, mas a gente está Malhut caído. Malhut ainda, que é o reino, né? Só para vocês entenderem, são 10 dimensões. Vou falar o nome para a gente já começar a se familiarizar com isso. Keter, Chokhmah, Binah. Netzah, Hod e Yesod. Netzah, Hod, Tiferet. Desculpe. Vamos de novo. Keter, Chokhmah, Binah. Chesed, Gevurah, Tiferet. Netzah, Hod e Yesod e Malhut. São 10 dimensões da nossa consciência. O plano original era nós virmos para cá e fazermos desse plano, Malhut, o reino, até Yoshua, Jesus Cristo, fala assim na terra como no céu. Ou seja, este plano seria uma réplica do plano original, do Pardês, do paraíso. Aqui, a terra vai se transformar neste plano original, que é o plano de Malhut corrigido, aonde as pessoas vão ter a vida eterna, vão ter tudo de bom e de maravilhoso. Esse é o plano original. Porém, todavia, contudo, entretanto, conquanto, mas, o que acontece? Nós nos separamos do divino, nos separamos da luz e esquecemos as regras espirituais. Então, Malhut, este plano existencial chamado Terra, né, o plano do reino, se separou do divino. E a função do ser humano é fazer essa correção. Então, a gente pode subir quantos olãs? Com o mundo físico, a gente pode subir somente até Binah. Binah para cima são olãs superiores, é o mundo da criação, é o mundo que é o lambriá, e o mundo da emanação. Pode subir? Potencialmente pode, mas o nosso corpo físico não aguentaria. É como você colocar, eu costumo dar esse exemplo, eu gosto muito dele, um secador que é 110 numa tomada 220. Ele vai fazer, ele vai queimar. Você encostar num fio de volts, você vai sentir toda aquela energia, vai torrar. Então, os mestres nos disseram que isso é possível. Né? Como que é possível? Eu faço parte de outras escolas iniciáticas também, e a gente estuda a vida secreta desses mestres,
E a gente sabe, por exemplo, o maior legado que Melquisedeque deixou, né? O maior legado que o profeta Elias, profeta, deixou. O maior legado que Moshe Rabbeinu, Moisés, deixou. O maior legado que Yoshua, Jesus o Cristo, deixou. Que é possível transcender a matéria e elevar e trazer essa transformação do corpo físico num corpo de luz. Mas como que você vai conseguir isso? Sentindo ira? Não. Sentindo orgulho? Não. Comendo no McDonald's, tomando Coca-Cola? Não. Indo para o bloquinho de carnaval? Alalaô? Não. Você precisa estar preparado. A ferramenta a gente tem. Os conhecimentos a gente tem. Para que a gente possa mudar o padrão vibracional do nosso corpo, para que ele deixe de precisar de coisas densas e começar a frequenciar, vibrar coisas mais sutis. Então, você tem as plantas carminativas, na medicina ayurvédica a gente fala sobre essas plantas, que são plantas que promovem um verdadeiro detox. Você tem as limpezas intestinais para tirar toda a sujidade. Os essênios faziam limpezas todos os dias para que aquela comida, né, que é inadequada, que junta, que você tem 3, 4 quilos de comida parada no teu intestino há 10, 20 anos. Que padrão vibracional tem esse? Você está querendo frequenciar coisas altas, quando, na verdade, o seu corpo está ainda na luxúria. Está vendo filminho na internet, está vendo bumbum de lá e bumbum de cá, e está vendo... Não vai frequenciar, querido. Então, até onde a gente pode chegar? A Kabbalah fala o seguinte: se você for capaz de pensar, é factível de acontecer. Tudo que você for capaz de pensar, de idealizar, é factível de acontecer. Mas você precisa estar disposto a dar o passo, a fazer a restrição. Ah, mas eu gosto tanto disso. Você gosta disso, você precisa escolher. Você prefere isso, aquilo? Kabbalah nos ensina que o mundo da restrição é a maior ferramenta para que a gente possa ascender desse plano existencial de Malhut denso e Malhut corrigido. Então, eu gosto muito disso. Ok, mas você sabe o preço disso? Aí eu vou te informar. Isso é um teste para que você deixe de ter essa paixão. Ah, não vivo sem isso. Ah, não vivo sem comer meu pãozinho, sem o açúcar, sem o café. Ah, não vivo sem a luxúria, sem a sexualidade profana, sem... Ah, não vivo sem meu orgulho, minha vaidade, não vivo... Ah, não mexe comigo porque eu me iro. Você tem que estar disposto a fazer correções. E quando você faz correções, você faz uma restrição em detrimento de revelar a luz logo adiante. Quando você está disposto a se trabalhar? O ser humano está imediatista, ele quer mágica. Ele acha que o curso de Kabbalah vai ensinar uma palavra para ele e ele vai apertar a palavra e falar todo dia e vai acontecer. Não, não vai acontecer. Ele vai frequenciar. Eu tenho lá, né, eu tenho um endereço. 105.7, Alfa FM. Ok, vou te dar o endereço. Você frequenciou, mas esse teu rádio tá bom para pegar? Levanta a antena. Eu preciso lapidar o meu corpo para poder chegar onde eu quero chegar. Mas essa pergunta é muito interessante, mas eu posso afirmar que o que está em nosso alcance, nesse momento, está ao nosso alcance, neste momento, é a gente viver uma vida plena. Plena. Plena significa em paz. Por incrível que pareça. Kabbalah nos diz que nós somos a geração que vai anunciar, somos os precursores, estamos anunciando essa nova era, que é a era da bem-aventurança em todos os sentidos. É um grande amor, é a parnassá, é a prosperidade, é uma vida tranquila, é uma vida com saúde, que não tem preço a saúde,
É uma vida onde você se sente pleno. A palavra salam, paz em árabe. Shalom, paz em hebreu, em hebraico. Vem da origem salem, que é completo. O que a Kabbalah nos ensina é que é possível você encontrar esse espírito de completude, onde você se sente preenchido, você se sente pleno, você se sente em paz. Isso é possível. E é possível tudo o que você for capaz de imaginar. Os cabalistas dizem, temos as ferramentas. Está disposto a pagar o preço? É isso. Está disposto a jejuar 40 dias para receber as tábuas do mandamento? Está disposto a abrir mão das tendências tortas, as tendências inclinadas para o mal, em detrimento de algo maior? Está aí disponível. Você faz aqui a restrição e já colhe o resultado lá. Mais perguntas? Davi Conceição. Davi Conceição, por favor, pode falar, querido. Pode ser a mocinha que levantou a mão, primeiras damas. Obrigada. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo sim. Quem está falando? É a Angélica. Oi, Angélica, pode falar, querida. Angélica Nasvati. Bem-vinda, querida. Querido, muito prazer em estar novamente aqui numa aula de Kabbalah sua, sempre tão rico em conhecimentos. Davi, é o seguinte, foi tão falado de apocalipse, arrebatamento nesse carnaval. A Kabbalah acredita, pelo fato da gente estar vivendo, né, em Malhut, esse Malhut tenso, como você acabou de nos explicar, que a gente vive nesse momento apocalíptico dentro da gente, ou realmente existe um outro padrão energético da Terra que a gente iria entrar no apocalipse e no arrebatamento? Como seria isso para Kabbalah? Eu tenho essa curiosidade. Perfeito. Muito boa pergunta, minha irmã. Mais uma vez, bem-vinda, sempre é um prazer. A Angélica é uma aluna antiga. Eu tenho um cunhado que ele fala assim, a Angélica já fez 12 cursos de Kabbalah com você, Davi. E ela, se tiver o 13º, ela vai estar lá na primeira fila, porque sempre tem novidade. Obrigado pela fidelidade, minha irmã. Sempre um prazer estar na sua... A pergunta sobre o arrebatamento, sobre o apocalipse, sobre que momento é esse que nós estamos vivendo. Sem dúvida alguma, há uma previsão, né, há uma premonição que no final dos tempos, segundo a Kabbalah, há uma grande separação, um grande ajuste. E isso a gente chama de apocalipse. Mas apocalipse não é o fim. São João Evangelista, quando ele descreveu o apocalipse, né, eu tive lá estudando os pergaminhos originais na ilha de Patmos, na Grécia, e ele fala sobre as trombetas, sobre os cavalos, né, os corcéis que saem, todo o sofrimento, as pestes. Evidentemente que todos esses textos sagrados, eles são codificados, né, são metáforas do que está acontecendo e também tem uma verdade, às vezes, até literal. Então, é evidente que a gente está vivendo o momento culminante da Terra de transformação. Por isso que eu comecei essa preleção dizendo que aqueles que não estiverem preparados para atravessar esse momento turbulento vão sofrer muito. Nós estamos com o maior índice de vendas de remédios para impotência, de remédios antidepressivos e indutores de sono. O que isso indica? Que nós temos uma humanidade que está impotente, que está se sentindo sem potência, sem conexão com o divino, que tudo posso naquele que me fortalece. Mas se eu estou desconectado daquele que me fortalece, eu me sinto impotente, né? O atributo é divino e passa por mim à medida que eu me conecto com ele.
Aí, quando eu sou orgulhoso, eu falo que sou eu que faço. Não é essa conexão com o divino. Olha que interessante. Então, quando você se desconecta, você começa a se sentir impotente e esse índice altíssimo de remédios indutores de sono, de antidepressivos, o que está apontando? Que a humanidade está desesperada, está desmotivada, está sem saber de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde está indo. Isso é o caos. Isso é o apocalipse. O apocalipse, na verdade, é a expressão física do caos. A palavra caos, etimologicamente falando, é desordem. É desordem. Onde as trombetas que a gente escuta, pode ser a sirene da ambulância. Um dos textos apocalípticos, eu me recordo, que falavam que um dos sinais apocalípticos é quando pai não reconhece filho e filho não reconhece pai. O que a gente vê hoje? Um desrespeito, tamanho. Filhos de proveta, filhos que são feitos sem nenhum planejamento, acidentes de percurso, né? Uma engenharia genética perigosíssima, porque sempre que a gente mexe com clonagem, todas as civilizações que mexeram com isso ao longo da história foram dizimadas, por isso que as autoridades espirituais proíbem essa proliferação de engenharia genética, de clonagem, que você cria seres a partir de experimentos, mas que não tem a alma, não tem o nefesh, não tem a alma do ser humano. Então, o apocalipse é isso, é quando filhos não reconhecem os pais, quando o pai não reconhece filhos. Estamos vivendo isso. Outro sinal, quando as coisas funcionariam 24 horas, olha que interessante. Vivemos numa grande metrópole onde as coisas funcionam 24 horas. Os anúncios dos bancos no ar 26 horas. O que acontece? A insônia. A pessoa não desliga. Né? Numa das ordens que eu frequento, a gente tem uma régua chamada régua de 24 polegadas. 24 polegadas por quê? Porque 8 horas são para o sacro ofício, o trabalho, 8 horas. E sacro ofício é fazer aquilo que eu gosto, que me dá prazer, que me dá muita satisfação, em que eu ajudo o outro e ainda sou remunerado. Olha que legal. Outra 8 horas são para lazer e estudo, para eu lapidar, para eu me desbastar, para eu me auto-lapidar. Quem é que tem 8 horas hoje? Fala para mim. Aonde você vai estudar, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai ter lazer com o seu filho, com o seu amigo. E 8 horas para o descanso. Você pegar a China hoje, os caras trabalham 18 horas. A jornada de trabalho de 18 horas. Ah, mas ganha dinheiro. Pagando bem que mal tem. Você acaba com a tua saúde. Né? Você leva trabalho para casa. Você não tem descanso. Você não dorme. Então, o apocalipse, sim, é esse momento caótico que nós estamos vivendo, mas a Kabbalah nos dá uma grande lição, uma grande esperança, porque no ápice da noite começa a estiar o dia. No ápice da escuridão, a nova era está sendo anunciada. E a previsão de Shimon Bar Yochai é: nós somos a geração que somos capazes de anunciar esse novo momento, esse momento messiânico, onde não vai vir uma pessoa para nos salvar, mas a consciência é messiânica. É todos nós numa única alma, numa única consciência positivada, vamos fazer a diferença e vamos anunciar. E por questão de compatibilidade energética, aqueles que não vibrarem no novo padrão, nos novos hertz da humanidade, do planeta Terra, serão retirados. Por isso que a gente tem tanta loucura hoje, tem tanto sofrimento, tem tanta droga, tem tanto anestésico, né? Eu preciso de anestesia para poder aguentar, de clonazepam, eu preciso de
de Ribotril que desliga meu cérebro, que está escrito lá. Tem muitos médicos aqui na nossa live, tem muitos médicos como paciente, como amigos de jornada. Lê a bula do remédio. Dá Alzheimer e demência. E você toma aquilo para ficar mais zen. Né? Ah, mas uma cannabis é medicinal. Querido, vá fazer estudos mais profundos sobre plantas de poder, sobre negativação de planta, que acontece ao longo do uso. Ah, mas é bom para quem tem demência, é bom para quem tem epilepsia, é bom para quem tem. Nada contra nem a favor, muito pelo contrário, né? Mas vamos estudar, vamos saber por quê. Então a informação está toda distorcida. Então estamos vivendo, sim, um momento caótico, um momento apocalíptico, né? Onde estão sendo criadas doenças e criadas soluções, onde a humanidade está sendo, sim, testada. E por isso que Shimon Bar Yochai fez essa nobre previsão. O estudo da Kabbalah vai livrar você desse caos interno, de ser transformado numa besta fera, de ser transformado num ser com consciência robótica, onde você não pensa, onde você não atina, onde você não dirige o teu destino. O destino do ser humano está na mão dele. A última pergunta, e aí eu vou fazer mais umas considerações finais aqui. Quem quiser fazer mais uma pergunta, por favor. O Davi Conceição. Davi Conceição, estamos aqui à sua disposição. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de participar dessa live com vocês. Eu sou muito curioso, estou aqui hoje justamente por curiosidade. Eu sou cristão. Você disse, queria destacar algumas coisas antes de fazer a minha pergunta. Você disse algumas coisas que eu queria destacar aqui antes de fazer a pergunta. Aquelas pessoas que têm uma convicção, né, numa religião, possivelmente iriam sofrer. Você disse no início, né? Eu acho que eu sou uma dessas pessoas porque é difícil aceitar outras ideias, outros pensamentos. Isso para mim é um pouco difícil, porque eu sou muito do sentir. Mas, ao mesmo tempo, sendo esse tipo de pessoa que vem do sentir, que às vezes nem o que é matemático para mim faz sentido, mas não sinto que aquilo seja para mim. Eu procuro sempre, né, ver outras formas de pensar, ver outras teorias, porque até mesmo no cristianismo, para mim, algumas coisas não fazem sentido, né, e isso me incomoda muito. Eu absorvi 80% do que foi dito até aqui, e o que me chamou a atenção, você disse que a maioria das coisas nós nos colocamos, e precisamos ter o conhecimento para poder destravar isso, e estar em sintonia, né, estar em ressonância com uma energia vibratória que nos faça seguir o caminho da paz, prosperidade, da saúde, em todos os aspectos que você destacou. Minha pergunta partindo do princípio que nós temos esse poder, a partir do momento que a gente adquire o conhecimento e não caímos nessa ignorância, que é um dos males que você disse, que é um dos piores males, né, a ignorância, qual é o papel de Deus quando o indivíduo está numa situação onde ele precisa de ajuda, mas já que é ele quem vai destravar esses problemas na vida dele, qual é o papel de Deus quando ele faz uma oração e coloca ali na mesa a petição dele a Deus? E outra pergunta, o sentir, ele pode ser enganoso ou não? Porque você pode falar muitas coisas da Kabbalah, do judaísmo, coisas que realmente façam sentido, que pode trazer um alento ao meu coração, coisas que talvez, no que eu acredito hoje, não me tragam, porque nem tudo é 100%. E aí eu queria saber se o sentir, nesse quesito, ele pode ser enganoso. Muito boa pergunta. Obrigado, Davi, pela participação. Você fez perguntas muito importantes e muito profundas aqui para a gente discorrer. Eu vou ser bem objetivo, porque dá para discorrer aqui bastante. A gente está já no avançar do tempo, mas eu vou responder essas três, né? Essa pergunta que se dividiu em três partes, né? Primeiramente, na função da religião, né? Que a religião ela sempre te contempla até determinada parte, mas não preenche totalmente. Primeiramente, as religiões criaram um Deus que não existe. Quando nós estudarmos Kabbalah mais profundamente, uma das primeiras coisas que a gente faz é desconstruir essa ideia de Deus.
Porque as religiões, elas pregam Deus como, né, uma entidade que julga, que absolve, um Deus que é homem, porque não é uma deusa, é um Deus. Por que é Deus? Por que é pai e não é mãe? Deus tem sexo? Deus tem gênero? Né? Já começa aí essas indagações que não fazem o menor sentido. Se a gente começar a aprofundar, a gente vai ver que a conta não fecha. O quebra-cabeça vai ficando mais embaralhado ainda. Então, que Deus é esse que na Torá fala para dar uma face, depois a outra, e depois manda matar crianças e matar as mulheres? Que Deus é esse que é um Deus vingativo? Né? Por que a minha forma de enxergar Deus é melhor que a sua? Por que, por exemplo, quando eu falo com um cristão, ele fala, não, é Jesus Cristo que vai te salvar, né? Então, eu sou o caminho, a verdade, a fé, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ok. E o índio, que não infringe nenhuma lei e não conhece Jesus Cristo, ele não vai, né, ser ungido, não vai ser... E aquele que não tem Jesus Cristo, mas ele é budista, né? Ele é budista, ele faz o caminho do desapego, ele só faz o bem, ele não vai encontrar o caminho, né? E o judeu, que tem uma outra, que acredita no Antigo Testamento e não no Novo, então entra em conflito, e todo mundo... As religiões, querido, são, infelizmente, elas foram criadas, se a gente procurar na etimologia da palavra religião, religar o ser humano, porque ele se desligou dos planos existenciais superiores. Então, o papel da religião seria religar. Só que o papel da religião deveria chamar desligião, porque desliga o ser humano do divino. Todas as guerras, as cruzadas, se você vê as barbáries que são feitas, são em nome de Deus. São em nome de Deus. Só que Deus não... Quando a gente começa a estudar Kabbalah, e é por lógica, é por matemática, sim. Kabbalah, ela tem uma sabedoria chamada gematria, que é a numerologia judaica, que ela... Einstein falou, Deus é geometria sagrada. Se não existisse Deus, nós teríamos que inventá-lo. Ele chega à conclusão da existência de Deus pela matemática e não pela religião, né? E Fibonacci e outros, né, e outras autoridades aí que chegaram. Mas o que acontece? Respondendo só sobre a religião, ela vai até a 5ª página. E a Kabbalah, Baruch Hashem, graças a Deus, não está conectada a nenhuma religião. Ela não é religião. Ela faz parte do último nível de entendimento, que são os segredos que pertencem à Torá, mas ela não é religião. Por isso que eu busco o elo de comunhão, aquilo que todas essas autoridades religiosas que conectaram com este plano da criação e da emanação, do Olam Briá, do Olam Atzilut, é onde não tem briga. Onde Buda não briga com Maomé, não briga com Jesus Cristo, não briga com Moshe, não briga com ninguém. A religião está aqui para baixo. E aí, realmente, é muita confusão. Por isso que a gente vai subir todos os níveis da Torá até chegar no Sod. Né? Sod é o segredo, aquilo que é desvelado, que é passado de mestre para discípulo. Não tem como ser de outra forma, são segredos guardados. E eu faço questão de... Eu sou a ponta dessa linhagem de cabalistas, faço questão de poder revelar isso, assim como foi me revelado, e passar esse legado adiante. Qual o papel de Deus, né, nisso tudo? Realmente, quando a gente começa a entender o que é Deus, dá um vazio, porque criaram um Deus que não existe. Então, a gente fala, poxa, mas eu estou rezando para quem? Se Deus não pode me ajudar, se Deus não pode me matar, se Deus... Quem criou essa história? Como que Deus... Né? As perguntas não fecham. Mas tudo é feito com a aquiescência de Deus.
Você acha mesmo que tinha algum plano divino numa bala perdida que estourou a cabeça de uma criança? Hasbe Shalom, anulando o que eu estou dizendo. Tinha um plano divino nisso? Deus quis isso? Não. Isso não tem nada a ver com Deus. Então, quando falta respostas para a gente joga a conta para Deus. Ah, Deus quis assim. Deus não tem nada a ver com isso. Qual o papel de Deus? Primeiro, a gente tem que desconstruir esse Deus e reconstruir a ideia segundo os grandes cabalistas que fizeram os milagres, que mostraram para a gente como são feitos os milagres. Eu gosto de uma passagem bíblica, quando Moisés conduz o povo saindo do Egito, que representa escravidão, está diante do Mar Vermelho, e o povo começa a desesperar e chamar por Deus. Chamar por Deus. Deus, me ajuda, nós estamos aqui, o exército está atrás e o Mar Vermelho está na frente, o que a gente faz? Sabe o que Deus responde lá na Bíblia, lá na Torá, em hebraico? Makitsak Elai. O que é isso? Qual a tradução disso em hebraico? Você está gritando para mim por quê? Você está me chamando porque eu não posso fazer nada por você. Mas como? Eu estou rezando para você. E você acha mesmo que Deus tem alguma coisa a ver? Você comeu errado a vida inteira. Você não cuidou do corpo a vida inteira. Você fez tudo errado e caiu nos 7 pecados capitais. Na ira, na inveja, na luxúria e tudo. Aí está no leito de morte e você está clamando para Deus te ajudar. Acho que Deus está escutando alguma coisa? Acho que Deus pode te salvar se foi você que se colocou ali? Então, o papel de Deus, meu amigo, em primeiro lugar, o ser humano precisa sair da infantilidade emocional, que ele vive infantilmente, ele se relaciona com Deus. Ah, Deus me dá, paga a promessa. Deus está aí, vou parar de comer chocolate para meu filho passar de ano. Deus está se preocupado que você vai parar de comer chocolate? Você vai subir a Nossa Senhora Aparecida de joelho? Você está fazendo isso para você provar a sua força. Mas qual o papel de Deus? Deus são leis. Essa energia está disponível para todo mundo, igualmente, para todo mundo. E eu tenho que ter a senha. Se meu computador não tiver o endereço certo, vou ficar falando com nada, o e-mail vai e volta, E o que eu mais vejo hoje são pessoas que se dizem religiosas e que o e-mail vai e volta, não chega a lugar nenhum. Né? Então, o papel de Deus, eu não gosto nem de falar Deus, vou falar Hashem, o nome da luz, é fazer com que o ser humano acorde e fale, poxa vida, mas está tudo isso disponível e eu estava aqui que nem um mendigo. Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus não sei o quê, Deus... Querido, está tudo aí para você. Matitsak Elai. Você está chamando por mim por quê? Você que se colocou aí. Faz o que tem que ser feito. Então a Kabbalah vai te instrumentalizar para que você possa fazer o que tem que ser feito. Dia 14, são 5 aulas, 14, 21, 28, 4 e 11. 14, 21, 28 de março e 4 e 11 de abril. São 5 aulas presenciais e também por videoconferência. Aqui, né, quem não puder vir presencialmente, vai fazer online. Maiores informações sobre esse curso, está aqui, vai entrar agora 2 telefones para vocês. Né? Antes de a gente começar o curso, eu vou falar um pouco mais, vai ter mais uma aula aberta para vocês, para os interessados. Tereza, e põe o da Fernanda também, por gentileza. Os dois. Os dois? Perfeito. Vai ter uma condição especial para que todos vocês fiquem de dentro. Parte dessa renda é direcionada para a obra de caridade. Um dos segredos que nós vamos falar da prosperidade
é abrir o recipiente para receber mais e compartilhar mais. Meu desejo de compartilhar ele precisa ser maior do desejo de receber. Então, a gente vai fazer essas aulas presencialmente, todas as quintas-feiras, a partir do dia 14 de março. 14 de março, 21, 28. Aí, 4 de abril e 11 de abril. Vai ser lá no auditório da Rádio Mundial, onde eu palestrei durante muitos anos, perto de metrô, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você puder ir presencialmente, você vai ter emoção, né? Numa das aulas, provavelmente eu vou levar o meu mestre, vai ter noite de autógrafo com um rabino que me orientou, vai ter venda de material, de livros seguros sobre a Kabbalah, que hoje, como eu disse, o maior problema é o acervo confuso. Eu cheguei um dia para dar uma palestra, veio uma pessoa e falou assim, escuta, eu também sou cabalista. Eu falei, que legal, né? Que linha que você segue da Kabbalah? Né? É a Kabbalah egípcia. Kabbalah egípcia? Mas a Kabbalah não é egípcia. Né? A Kabbalah mais segura que a gente tem é de Isaac Luria, da linha luriana, que vem de Shimon Bar Yochai, seus discípulos, Shimon Bar Yochai, né? Rabi Akiva, foi seu mestre, seus discípulos mais próximos, Haim Vital, Meir Balanês, e assim foi chegando até, né, o Ravi Berg, Rabi Saltum, chegou a mim. E aí, então, se a gente procurar informações, principalmente sobre Kabbalah, eu sugiro que vocês não fiquem fuçando, porque vocês vão ver tanta coisa e é tanta confusão que vocês se perdem. Tomar leite é bom ou ruim? Vai bater no Google, vai falar 1000 pareceres a favor, 1000 contra. A gente precisa ir na fonte original dos segredos. Então, eu vou fazer mais uma aula para vocês antes desse curso, dessa imersão, e nessa imersão a gente vai aprofundar. São praticamente 12, 14 horas de estudo, onde você vai sair habilitado a fazer o milagre na sua vida, a fazer acontecer na sua vida. Ok? Tá aqui os telefones para maiores informações, e eu vou soltando também no Zap, no grupo da família Samarraim, no grupo do Instagram, vou colocando para vocês informações sobre esse curso. Ok? O preço, na primeira chamada, só para vocês terem ideia de preço, a gente faz em 3 vezes, preço acessível, para que você possa realmente fazer. Não aqui. Espera só um segundinho. Primeira chamada. São várias chamadas. A primeira chamada, ela está de 3 parcelas, para vocês entenderem. Deixa eu achar aqui, que minha equipe está meio confusa aqui. Já me deram 3 preços diferentes e não é esse preço. A primeira chamada, né? Primeira chamada, 3 vezes de 299. 3 vezes de 299. Se você quiser parcelar um pouco mais, você pode parcelar, é só falar com as pessoas. O importante é que você queira fazer, que você queira dar esse passo na direção do autoconhecimento, né? E você tem 1000 razões para fazer esse curso e 1000 razões para não fazer. Você que vai escolher quais razões você quer, você deseja. Você pode fazer online e pode fazer presencial. O preço é o mesmo. Eu prefiro que você faça presencial. Se você não conseguir chegar lá na rádio, você pode, né, se você perder a aula, tem um tempo que você fica com a aula gravada para você alcançar, mas isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Como eu disse no início do curso, se a gente não se preparar para esse momento, né, um momento de guerra interna, um momento de guerra externa, a guerra interna se reflete na guerra externa. Se você não se preparar, vai ter muito sofrimento, muito sofrimento. Então, essas são as ferramentas mais legais que a gente tem, mais verdadeiras que a gente tem. Não dá mais tempo da gente atender nenhuma pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta, faça para mim no meu Instagram ou no meu pessoal.
que a gente já está bem estourado com o tempo. E eu agradeço a presença de vocês. Agradeço quantas aulas? 5 aulas. 5 aulas eu falei. Dia 14, dia 21, dia 28, dia 4 e dia 11. 5 aulas, aproximadamente 14 a 16 horas. Material didático, slide, grupo para tirar as dúvidas, né? Vai ser muito, muito, muito especial a presença de todos vocês. Levem os amigos e levem os inimigos para que esses se convertam em amigos, né? E a ira possa ser trabalhada e a gente acender todos juntos. Shalom, shalom, Laratov, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês.